This is my winter song to you. The storm is coming soon. It rolls in from the sea. My voice a beacon in the night. My words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? They say that things just cannot grow beneath the winter snow, or so I have been told. They say we're buried far, just like a distant star I simply cannot hold. Is love alive? Is love alive? Is love alive? Olá, pessoal! Hoje eu separei um tema muito legal e que eu particularmente gosto muito de conversar a respeito, porque é um assunto que diz respeito a todo mundo que trabalha com criança. Então, se você é professor ou professora, se você é pai ou mãe, tio, tia, irmão mais velho, se você é uma pessoa que está frequentemente lidando com crianças, você vai gostar do que a gente vai conversar aqui, porque é uma coisa que tem a ver não só com as crianças que a gente convive, mas também com a criança que a gente foi. E o assunto é a influência de alguns personagens de desenhos, principalmente desenhos da Disney, e a relação desses personagens com a literatura, com a mitologia, com as lendas do mundo. É claro que isso é um tema muito amplo, é um tema muito grande, não é uma coisa que a gente vai conseguir fechar em poucos minutos. Mas eu acho que é legal deixar registrado aqui um pouco dessa reflexão. Eu separei como ponto de partida, vamos dizer assim, dessa conversa, o filme Frozen. Principalmente o exemplo das duas personagens mais importantes desse filme, que são as duas irmãs, a Elsa e a Anna. E por que essas duas personagens chamam tanta atenção e são tão caras e são tão queridas, né, por algumas pessoas, principalmente pelas crianças, pelas meninas, né, especialmente. E como é louco a gente pensar que essas personagens, elas não foram criadas pelos estúdios do Disney. Essas personagens, elas existem desde a época dos gregos, tá? Porque essa rainha do gelo, essa deusa do gelo, que é personificada pela personagem da Elsa, ela é mais um exemplo da deusa Ártemis, grega, ou Diana para os romanos, né? Como queiram dizer.
Além disso, a gente tem em outras culturas mundiais outras rainhas da neve, né? Tem a Chione também, que também é da cultura grega. Tem a Morana, da cultura eslava. A deusa Morana. Tem a deusa celta, Beira, o nome dela, deusa Beira, que é uma deusa da neve, deusa do inverno. A famosa Kailá, né? A Frau Hole, que é da cultura da Noruega, e a Frigga, que é da mitologia nórdica. Então, a gente tem na mitologia do mundo vários exemplos de deusas da neve, ou rainhas da neve, ou deusas do inverno. E tudo isso, toda essa referência junto com essas deusas gregas. E de retoque final, temos nada mais nada menos que o conto A Rainha da Neve, do Hans Christian Andersen, que a gente sabe que é uma rotina dos estúdios da Disney pegar referências nos contos mundiais, nos contos da literatura mundial, os contos de Grimm, os contos de Andersen e outros, né, que já surgiram nas várias obras de animação que eles fizeram. E eu escolhi o exemplo da Disney porque eles têm uma amplitude de mercado muito alta, muito grande. E não por uma questão econômica eu estou dizendo isso, mas por uma questão de alcance. Então, como eles têm esse mercado ganho, eles conseguem atingir um número muito grande de pessoas. Então, eles levam essas histórias para essas pessoas, principalmente as crianças, e estão contando narrativas do mundo para essas crianças, estão ditando modos de comportamento, modos de sentir e modos de ser. E é por isso que isso não é qualquer coisa. Então, se a gente pensar na figura da Elsa, né, como ou Frozen também, acaba se confundindo a personagem, o nome da personagem com o nome do filme, né? Eu vejo muitas crianças chamando ela de Frozen, não chamam de Elsa, chamam de Frozen. A Frozen aqui, a Frozen ali. Então eu vou chamar de Frozen também, tá? O filme Frozen e a Aventura Congelante, algo assim, e depois tem um segundo momento, a Frozen 2. Essa personagem, ela tem um comportamento de rainha virgem. O mesmo, inclusive, que a gente vê presente na deusa Artemis. Que é o quê? É aquela deusa que se basta por si mesma. Que ela não precisa de um par para poder justificar a sua existência. Ela não precisa de um homem para a história dela, para engrandecer a história dela, para enaltecer os sentimentos dela, para dar nobreza a uma narrativa de vida. Ela não precisa dessa figura. Ela tem essa nobreza de dentro dela e ela vive esse embate com essa nobreza e com esse crescimento, esse desenvolvimento interior, né? Esse poder que ela tem, que no início é um poder descontrolado e depois ela vai tomando conta desse poder. E o território de embate, de relação, né, afetivo que ela tem é com a irmã, a Anna. Que, se a gente for comparar, é uma personagem mais humana, mais falível, mais disponível, vamos dizer assim. E quem realmente vai atrás dela e que realmente salva ela, né, em vários momentos. A conduta da Frozen é sempre de afastamento, né, de banimento, de sempre colocar a irmã e as pessoas que estão ao redor numa marginalidade, né, pelo medo, né, de um poder que ela não sabe controlar.
Então ela se isola, tem várias passagens do desenho muito bonitas, inclusive, onde ela traz essa expressividade. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês a partir de todas essas questões que eu trouxe para a gente refletir e debater é mais específico sobre os personagens do conto de Hans Christian Andersen, que foi escrito no século XIX e se chama Rainha da Neve, e comparar a adaptação que a Disney fez com relação aos personagens e ao destino desses personagens. Eu trouxe aqui o livro, uma edição da Garnier, que tá aqui, muito legal. Bem fininho, por sinal, o livro. Tem as obras completas do Andersen aqui. A história da Rainha da Neve está estruturada da seguinte forma. A Rainha da Neve, um conto de fadas dividido em 7 histórias. Essas 7 histórias narram a trajetória de uma personagem feminina chamada Gerda em busca do seu amigo, Kai, que foi raptado pela Rainha da Neve, depois que um demônio criou um espelho que se transformou em vários estilhaços, estilhaços mínimos que foram derramados nas pessoas e que penetravam os olhos das pessoas. E que quando isso acontecia, as pessoas passavam a ver tudo que era bom de uma maneira ruim e tudo que era ruim de uma maneira boa. E o Kai foi atingido por esses pequenos pedaços de espelho. E quando isso aconteceu, ele deixou de ser quem ele era. Daí ele é raptado pela Rainha da Neve e a Gerda começa a sua trajetória, começa a sua viagem. E nesse movimento, né, que acontece entre essas 7 pequenas histórias que compõem essa grande história, ela conhece muitas pessoas dentro da floresta. Pessoas e seres. Então, por exemplo, ela conhece um príncipe e uma princesa, ela fica um tempo na casa da deusa do verão, ela conhece uma menina ladra, né? Essa menina tem a Rena, que foi a personagem de onde eles tiraram a Rena que está na narrativa do filme. Mas a personagem foi suprimida e eles colocaram no lugar o namorado da Ana. Então a gente começa a ver os deslocamentos acontecendo. Os deslocamentos da narrativa acontecerem. E coisas importantes sendo retiradas. Então, por exemplo, a narrativa do Andersen tem um enigma a ser decifrado a partir da palavra eternidade. Só um pouquinho. Um enigma a ser decifrado pela palavra eternidade. E que no filme, essa eternidade, esse enigma, ele vira uma música da Ana, que faz referência ao amor romântico, que é uma coisa que não tem no conto do Andersen. Outra coisa que é muito bonita
a briga de duas irmãs está acontecendo nesse momento aqui, né? Então, como eu estava dizendo, o filme, ele não traz a questão das rosas, por exemplo, que é um simbolismo do feminino, que é um simbolismo do florescer, que é um simbolismo de empoderamento da mulher. Não traz. O conto do Anderson traz bastante. Inclusive, quando a Gerda fica um tempo na casa da deusa do verão, ela tem várias rosas no jardim e essas rosas falam com a Gerda, conversam com ela. E a deusa do verão suprime as rosas, porque as rosas acessam a memória do Kai. E a deusa do verão quer tirar essa memória da Gerda para que ela fique mais tempo na casa dela. Então tudo isso, se a gente for analisar o significado dessas passagens, desses momentos todos que com essas pessoas que ela vive, tudo isso tem uma importância no desenvolvimento da personalidade, no aprendizado de vida, na complexidade do comportamento, nesse vivenciar, que no filme não aparece. O filme fica superficial, essas coisas são retiradas, e é uma pena, porque fica tudo à mercê das cores, da tecnologia, e a complexidade que os personagens do conto trazem ficam fora. A gente vê o perfume do Anderson. A palavra inspirado, inclusive, que aparece nos créditos do filme no final, é bem isso mesmo. É uma inspiração que a gente poderia trazer para uma respiração leve de um perfume que some rapidamente. Todo o desenvolvimento do afetivo, da questão do outro, do se debruçar sobre o outro, enquanto relação amorosa, fica a cargo da Ana, que é o equivalente da Gerda. A Ana é a Gerda do Anderson. E o Kai foi retirado da história. Então a gente tem a contraposição, na verdade, da Rainha da Neve com a Gerda, né, com a Ana. Então é a Frozen e a Ana. Então a Ana é solar e a Elsa é lunar. E nessa contraposição das duas, entre esse vínculo que elas têm, se criou uma harmonia ali, ao redor do reino, né? Esse reino, ele é um reino interior. É um lugar onde as coisas devem ficar em paz para que tudo siga uma ordem harmônica no universo. Isso é na nossa vida também. É por isso que essas histórias, na verdade, elas estão contando as nossas vidas. Elas estão narrando a nossa história. E quando essas características, quando essa complexidade é retirada do conto, que é uma coisa que se faz com muita frequência, a exemplo da história de Ariel, a Pequena Sereia, onde a morte dela é desconsiderada. Ela, na história de Anderson, ela vira uma espuma do mar porque ela não consegue cumprir a tarefa que a bruxa do mar deu para ela, para que ela pudesse ter a voz e o rabo de sereia dela de volta. A tarefa era trazer o coração do príncipe para a bruxa. E Ariel não conseguiu fazer isso, porque ela amava muito o príncipe, então ela acaba morrendo. E daí a justiça não é feita, ela acaba perdendo lugar para uma outra moça que apareceu por acaso ali. E a gratidão que ele tem
né, com relação a ela, se perde. Na verdade, ela não assume, ela não consegue assumir o lugar dela, o lugar de direito dela. O lugar de direito dela é, vamos dizer assim, roubado pelo destino, por conta de uma falha que ela não consegue resolver. E isso demonstra o quanto a condição humana é frágil, o quanto as relações são frágeis e o quanto a gente pode se perder nessas relações. E essas narrativas fílmicas, é essa a palavra? Acho que sim. Essas narrativas que o cinema apresenta não trazem essa dureza, vamos dizer assim. Elas trazem o entretenimento, elas trazem a beleza. No máximo, elas enaltecem as características heróicas da personagem, a beleza, a nobreza, o amor e o carinho entre as irmãs, a questão do amor sendo um valor máximo. Mas existem outras coisas, outras tarefas que são muito mais profundas, que estão presentes no conto e que estão presentes nas narrativas míticas também, nos mitos das deusas de referência que fazem parte desse universo. O universo da neve, do inverno, que são referências de comportamento, porque os mitos gregos, eles existiam não só como uma explicação da realidade, mas eles existiam também como exemplos a serem seguidos. E a gente herdou isso. Não deveria ser tanto, né? Na verdade, a influência, a gente perdeu a influência dos índios, a influência africana, as grandes narrativas africanas, as grandes narrativas indígenas perderam bastante do seu lugar para a cultura grega por conta dos povos que civilizaram as Américas. E nós estamos inclusos nisso aqui no Brasil. Embora nas escolas a gente tente resgatar esse movimento. Ainda está muito fraco, vamos dizer assim. Muitas coisas podem e precisam ser revisitadas. Eu quero ler para vocês a história de Atalante, que está aqui num livro de referência que eu trouxe, porque ela tem muito da personagem Frozen. A figura mitológica de Atalante, a caçadora, frustrada no amor por causa de seus ideais demasiado nobres. Atalante, cujo nome significa indomável, era filha do rei Íaso, que não queria filhas. Ao nascer Atalante, ele abandonou-a nas montanhas de Calidon. A garota foi encontrada e alimentada por uma ursa enviada pela deusa Artemis Hecate, e depois recolhida por um grupo de caçadores por quem foi criada. Ao crescer, não quis se casar e permaneceu virgem. Como sua protetora Artemis, Atalante tornou-se também caçadora e percorria os bosques armada, sem, no entanto, reconciliar-se com o pai, que se negava a reconhecê-la. Atalante ficou conhecida por sua bravura e feitos heróicos, incluindo a famosa caçada ao javali de Calidon, ao lado de Meléagro. Embora o jovem herói, filho do deus da guerra, Ares, e melhor atirador de dardos de toda a Grécia, tivesse se apaixonado por ela, Atalante recusou-se a casar, pois não suportaria o destino de esposa. Finalmente, o pai, orgulhoso de seus feitos e de sua bravura, reconheceu-a como filha e prometeu encontrar-lhe um marido nobre. Atalante protestou, dizendo: Pai, concordo apenas sob uma condição.
que todos os pretendentes à minha mão disputem uma corrida comigo. Caso-me com aquele que me vencer, caso contrário, eu o mato. Ela era como uma corça ligeira. Deixava o competidor avançar primeiro e depois o perseguia, armada com a lança. Quando o alcançava, atravessava-o com a arma. Muitos príncipes encontraram a morte assim, pois ela era a mais rápida das mortais. Por fim, um jovem pretendente chamado Melanion, filho de Anfidamas e primo de Atalante, pediu auxílio a Afrodite. A deusa deu-lhe 3 maçãs de ouro, tiradas do seu santuário, e disse-lhe para atrasar Atalante durante a corrida, deixando cair um pomo por vez. E assim o jovem o fez. 3 vezes foi vencedor e com ela se casou. Contudo, esse casamento estava destinado a terminar tragicamente, pois, mais tarde, durante uma caçada, Melanion convenceu a esposa a fazerem amor dentro de um santuário de Zeus. Indignado com o sacrilégio, Zeus transformou-os em leões. E, segundo os gregos, os leões não se acasalam entre si, mas apenas com os leopardos, e dessa maneira os amantes nunca mais estiveram juntos. Enfim, para complementar um pequeno trecho aqui sobre a deusa Ártemis, que representa a individualidade. Sou quem eu sou e sei quem sou. Posso cuidar de mim mesma em qualquer circunstância. E posso deixar os outros cuidarem de mim. Posso optar. Não existe autoridade mais elevada do que a minha. Meu poder de discernimento é finalmente aguçado. Tenho autonomia. Estou livre da influência da opinião dos outros. Sou capaz de separar o que precisa de separação. Assim, uma decisão lúcida pode ser alcançada. Penso por mim mesma, ajusto a mira e aponto o arco. Minhas setas atingem sempre o alvo. Ártemis, outra deusa multidimensional, trazida pelos gregos ao domínio da lua. Virgem, caçadora e parteira, de fato, representa o feminino em todos os seus aspectos. Ela era caçadora que protegia os animais, e a virgem, íntegra e completa em si mesma. Quando Ártemis era menina, Zeus, seu pai, quis dar-lhe um presente e perguntou o que ela queria. Ártemis respondeu: quero correr livre e selvagem, para sempre com meus cães de caça, pela floresta e nunca, nunca me casar. Então, qualquer semelhança com os mitos gregos é mera diferença. Basta falar da deusa Ártemis e os animais começam a enlouquecer, né? Jesus. Então, gente, tá aí a grande narrativa da Frozen, mesclada, é claro, com as narrativas das rainhas da neve, com as deusas da neve, de várias culturas do mundo. E presente a questão da individualidade humana e, sobretudo, feminina. E daí, isso é contado no filme da maneira como está. E como que a gente recebe isso? Porque isso constitui realidade, isso provoca sentimentos nas crianças, isso provoca expectativas. E depois, isso gera uma outra coisa. Gera produtos para se vender e para se comprar. Então, vamos lá, alguns exemplos. Caderno escolar, cosméticos, brinquedos, maquiagem, comida, música, tudo isso é consumido, tudo isso é consumível. É praticamente o mito, o conto trazido para a história, trazido para o cotidiano, para ser consumido como produto.
quando na verdade isso tem que ser trazido para uma reflexão interior. Então você, professor, você pai, você mãe, que tem a oportunidade de ler uma história dessa daqui para o seu filho, para uma criança, e ao mesmo tempo dar essa oportunidade dar essa oportunidade deles assistirem a Frozen, como será? Será que tem algum diálogo entre vocês a respeito disso? Porque, vejam bem, é uma narrativa que está ali de uma maneira simplória e aqui toda a complexidade humana presentes que não foi considerada no filme. Então, como que fica isso? A gente tem um outro exemplo, além da Pequena Sereia, A Menina dos Fósforos, que é uma história que eu gosto bastante, que eu acho que também é do Anderson, e que tem um conteúdo de uma importância muito grande ali. Só que a menina morre de frio. É outra história com neve presente. O que é essa neve? O que é essa sensação de frio? Quais são as sensações que a neve traz para o nosso corpo, para a nossa memória, para a nossa história? O que ela simboliza, se a gente for para o campo da psicologia, da psicanálise, das artes? Essa neve representa um esfriamento, ela representa uma necessidade de aquecimento, de isolamento, de recolhimento. Tudo isso são questões humanas importantes que estão sendo apresentadas, coisas que estão acontecendo, territórios de passagem, momentos pontuais que podem se apresentar na vida de uma pessoa. E que essas narrativas vão dar condições emocionais para que a criança, quando se torne um adulto, tenha condições de lidar com problemas como a solidão, o abandono, a tristeza, o não encontrar um parceiro, por exemplo, um casamento que não dê certo, ou a necessidade de um relacionamento que precise ser trabalhado, que precise ser repensado, aceito, enfim, ou não. Um enlutamento, uma morte na família, ou de uma pessoa em especial, ou a morte de um projeto, a morte de uma situação, a morte de um sentimento. A gente não vive tudo isso? Dizer que a gente não vive tudo isso é negar a própria vida. Então, se a gente não tem isso apresentado numa narrativa, a gente tem apenas algumas coisas colocadas, e as outras são colocadas en passant, como se fosse uma novela, como se fosse uma coisa de fácil digestão. Os detalhes, as pequenas questões que são trazidas, que estão presentes no conto, elas simplesmente são tiradas. Os símbolos que estão presentes nas histórias, eles são deslocados, eles são colocados em outro lugar, parece que servem a outras funções. Como que fica tudo isso no imaginário, na memória? O filme, a questão da memória que está presente no conto do Anderson, que as rosas trazem, a figura das rosas trazem para a personagem Gerda, também está presente no filme. Eles mantiveram isso. A memória de vida das meninas, onde elas precisam em algum momento se afastarem dessa memória e depois elas precisam revisitar essa memória. É claro que é um trabalho que tem toda a sua importância, é um trabalho bonito, tem coisas bonitas, tem coisas belas ali, tem efeitos visuais muito bonitos. Mas mais importante do que um efeito visual de qualidade é o discurso que está presente nessas imagens.
E isso é uma coisa que, como artista e como professora, me preocupa. Então, eu trouxe essa reflexão para que a gente possa pensar em como que a gente leva isso se a gente convive com criança. A gente convive com as crianças e precisa colocar todo esse universo de uma forma lúdica, ou numa explicação, ou num trabalho, um trabalho escolar, ou um trabalho de artes, né? E o que eu acho interessante nesses momentos é dar o livre-arbítrio para as crianças. Fazer com que elas experimentem vários finais. Dar finalizações. Então, se a menina dos fósforos morre na neve, o que ela poderia ter para não morrer na neve? Dá esse livre-arbítrio para a criança. Então, cria uma solução para ela não morrer na neve. Qual seria? Então, faz isso em forma de desenho, faz isso em forma de colagem, faz isso num teatro, numa dança. Como que seria isso? Então, é esse tipo de abordagem que a gente pode dar para não tirar essa lição preciosa que esses contos, esses mitos da nossa memória coletiva, da história da humanidade, para não deixar isso de lado. Uma outra coisa, mas é uma coisa que eu acho que cabe uma discussão em outro momento, não agora, é o quanto essas narrativas fílmicas estão apresentando a condição feminina de uma outra forma. Então as princesas, elas não estão mais focando o olhar delas nos príncipes, elas estão focando o olhar nelas mesmas ou nas irmãs, nas amigas ou na natureza. Então, por que de repente a nossa cultura passou a trazer essas referências? Porque houve uma mudança também no comportamento feminino para que isso esteja aparecendo. Porque o cinema, ele é um grande contador de histórias. O cinema, ele narra as histórias. Da mesma maneira que se narrava histórias antigamente na fogueira, ou pessoalmente em outros lugares, em vários espaços e situações, e assim se constituíram muitas realidades no mundo todo. O cinema hoje tem grande importância nisso, faz uma grande contribuição nesse sentido. Então a gente tem que estar muito atento, porque esses comportamentos são levados como exemplos. E se eles são levados como exemplos, principalmente para uma criança, ela vai querer agir da mesma maneira com aquele personagem que ela está admirando. E isso pode ser bom e também pode não ser. Então daí a importância da gente tentar cultivar esse diálogo com elas para a gente ver até onde vai o nível dessa complexidade nas emoções da criança. É importante ela trabalhar essa complexidade. Se o filme não traz, chamar a atenção para isso, para que ela esteja atenta e quando ela for precisar, se ela não tiver, ela ir buscar, porque ela está identificando que não tem, de repente, aquele recurso interior que ela precisa. E isso a gente só consegue achar questionando, buscando, experimentando. E se a criança não é ensinada a ter esse tipo de atitude, ela vai ter muita dificuldade. Ela vai ser um adulto com muitas dificuldades de enfrentar a realidade, de se relacionar com as pessoas, de enfrentar as pessoas. Essa criança pode, de repente, virar, vamos dizer assim, uma Frozen dentro dela, que no início afasta todo mundo e fica afastando todas as pessoas de si mesma, correndo pela floresta para fugir. E não haver essa transformação afetiva que é trazida, inclusive no próprio filme, pelo choro da irmã. A presença das lágrimas na narrativa,
que está presente também no conto do Anderson e que está presente em outras histórias de fadas onde aparecem as lágrimas como grandes curadoras de coisas que precisam ser curadas. Então, como a gente vê, é um assunto muito complexo, muito rico, muito bonito, que traz essa dimensão tão forte, tão imensa que são as emoções humanas. E com essas emoções, a força com que a gente projeta o nosso futuro e a nossa capacidade de ressignificar o nosso passado e de ter uma integração na nossa personalidade, de sermos melhores, de sermos mais estáveis interiormente e de essa estabilidade reverberar na nossa vida cotidiana. Isso é o que é interessante para a gente poder ter confiança, ter base, ter chão, para a gente poder viver sem medo e com esperança e acreditando nas coisas melhores para as nossas vidas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um abraço bem grande e até a próxima.